Economia Agrária e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, professor do Departamento de Economia, Administração e Educação da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Jaboticabal e professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, campus de Rio Claro. Tem desenvolvido pesquisas com temas do trabalhador rural, complexo sucroalcooleiro, políticas agrícolas e segurança alimentar e nutricional. Entre os seus projetos de pesquisa mais recentes estão o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos estados de São Paulo e Paraná, e a implantação do paradigma agroambiental, os efeitos das mudanças tecnológicas na ocupação sucroalcooleira no estado de São Paulo. Entre suas publicações, entre livros publicados, temos Agroenergia e Etanol, Questões Administrativas, Econômicas e Social, e Sistema de Produção Agropecuário Brasileiro, Características e Evolução Recente. Também cabe destacar a sua vasta experiência na gestão, tanto no Executivo quanto no Legislativo, principalmente no estado de São Paulo. Então, passo a palavra agora ao professor Bacarin, que vai ser o nosso conferencista dessa noite. Obrigado, Evaristo. Eu queria agradecer também ao Marcelo, que fez o convite. O Tadeu vai ajudar a gente aqui. Eu preparei uma apresentação que procurei destacar questões metodológicas. Vou apresentar vários dados, mas eu quero destacar algumas questões metodológicas, mesmo porque eu vou usar vocês, me desculpem, né? Como um teste, porque esse trabalho, uma boa parte dele faz parte da minha tese de docência que eu vou defender agora em agosto. Né? Devo levar muita bordoada da banca, então é melhor já preparando o couro, né, desde já. Então, vai ficando com o couro grosso, vai aprendendo. Bom, então eu vou falar da questão da ocupação, do emprego agropecuário, dar alguns dados do Brasil, depois vou falar mais da questão de São Paulo, mas com essa preocupação de mostrar alguns caminhos metodológicos que podem ser usados para outras realidades do país. Bom, quando a gente está falando de ocupação agrícola, além da questão quantitativa, da evolução do número de pessoas ocupadas, sempre há uma discussão na agricultura que diz respeito ao tipo de ocupação. As relações de trabalho ou relações de produção, quem preferir, né? Pode ser o termo mais correto. Enquanto em alguns setores da economia, na indústria, há uma predominância da relação assalariada, isso não é o padrão da agricultura. Na agricultura você tem a relação assalariada também, mas o predomínio não é esse. O predomínio são produtores autônomos, vamos chamar assim, agricultores familiares ou camponeses. E há uma discussão muito grande sempre sobre isso. Para onde vai a agricultura? Vai virar uma indústria? Vai continuar com a mão de obra familiar, com o trabalho familiar, com a agricultura familiar, com a pequena agricultura? Mesmo quem trata da pequena agricultura entende isso diferente. O pessoal usa o termo camponês e defende, inclusive, que os camponeses deveriam ser autônomos em relação à sociedade, que é uma grande discussão. Como é que um grupo vai ficar autônomo em relação à sociedade? Mas os camponeses teriam uma dinâmica própria, um meio de vida baseado na subsistência e baseado na mão de obra familiar, que poderia se fechar para o restante do mundo. Tem outros que entendem a agricultura familiar como persistente no capitalismo, por conta das dificuldades que a evolução tecnológica tem na agricultura. Você não consegue, entre aspas, você não consegue, porque não é algo definitivo, é algo que vai se rompendo. Você não conseguiria, na agricultura, organizar a produção como se organiza na indústria.
Todo dia você está começando e terminando a produção. Na agricultura não é assim, você tem tempo de trabalho, tempo de não trabalho, por conta que se trata dos ciclos de vida dos animais e dos vegetais, você tem as sazonalidades próprias da agricultura. Então, a agricultura colocaria barreiras técnicas ao aumento da escala de produção. Então, uma pequena produção na agricultura poderia ser, em alguns casos, ter custos, em termos de custos médios de produção, ser competitiva em relação à grande. Ou seja, a agricultura não evolui como a indústria evolui, de maneira geral, concentrando tecnicamente a produção. Então, essa é sempre uma discussão que a gente tem que levar em conta na agricultura. Não só a questão da quantidade de ocupação, mas o tipo de ocupação. Nós estamos indo para trabalho assalariado, estamos indo para trabalho familiar, que fica na agricultura. E esse trabalho familiar tem diferentes abordagens também. Não entrarei nisso aqui. Se for provocado depois, mas não entrarei nessa discussão. Bom, eu queria também fazer uma distinção inicial muito óbvia, mas acho que é importante, entre o que é rural e o que é agrícola. Agrícola é o setor produtivo, rural é o local de moradia. E não vou entrar também na definição, a abrangência do rural e do urbano. O senhor Zé da Veiga discutir isso, por exemplo. Não vou entrar nessa discussão. Mas o rural é o local de moradia. Nós temos no Brasil e em todos os países uma diminuição tanto da população rural quanto do trabalho agrícola. Isso é um padrão de desenvolvimento social, não é só do Brasil, é mundial. E hoje, no meio rural, o que cresce é o emprego não agrícola, muito ligado ao comércio, às atividades comerciais. São esse tipo de ocupação que cresce no meio rural no Brasil. Então, o rural é o local de moradia, tem muita gente que não trabalha mais na agricultura no meio rural. Especialmente no setor comercial, mas também tem professores, tem gente que trabalha na cidade e vive na zona rural, especialmente dois estados bem desenvolvidos, mais desenvolvidos como São Paulo. Então, o rural e a agrícola são coisas bem distintas. Fatores gerais que afetam a ocupação agrícola. Eu coloquei 4 fatores bem gerais mesmo. Primeiro, o crescimento da produção. É evidente que quando a produção está crescendo, aí na sua agricultura, quando o ritmo da economia está mais intenso, isso gera mais ocupação, e vice-versa. A agricultura também é assim. Então, esse é um fator. Esquecendo os outros, ou como dizem os economistas, ceteris paribus, à medida que cresce a ocupação agrícola e vice-versa. Um outro é a composição da produção. Isso é muito importante na agricultura. Talvez na indústria também, mas como eu não sei falar da indústria, a agricultura é importante. Dependendo do que você planta, aquilo pode gerar menos ou mais ocupação. Por exemplo, lugares que têm pastagem, muita criação, bovinocultura. Se entra uma cultura mais intensiva, café, cana, isso tende a aumentar a ocupação, também ceteris paribus. Então, dependendo do que se cultiva, dependendo de como se explora a agricultura, você gera mais ou menos ocupação. Então, a composição, acho que o termo mais correto seria a composição do uso da terra, ou composição da produção. Que está pensando na produtividade constante, é a composição da produção. Uma outra questão, concentração fundiária. Isso também impacta na ocupação. À medida que a terra se concentra, tende a diminuir a ocupação na zona rural, na agricultura, desculpa. Até porque, muitas vezes, você tem uma produtividade do trabalho na pequena agricultura muito baixa. E quando entra grande propriedade, aumenta a produtividade do trabalho e os custos das pessoas. Aí tem um efeito não só no nível, como na qualidade. Você substitui o trabalho familiar por trabalho assalariado. E, finalmente,
mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas impactam especialmente as mecânicas, mas não exclusivamente. Por exemplo, uma química que impacta a ocupação negativamente, herbicida. Você passa a usar herbicida, isso desocupa muita gente que antes capinava na enxada ou no trator. Então, as mudanças tecnológicas impactam também na ocupação, e aí eu não conheço nenhuma outra trajetória, a trajetória é de declínio sempre. Você moderniza a agricultura, e isso vai resultar em diminuição da ocupação rural. Juntando tudo isso, ocupação agrícola, desculpa, veio com uma armadilha da sempre aí, né? O saldo tende a ser negativo. Você pode ter, em um período pequeno, 5, 10 anos, saldo positivo. Mas se pegar um período maior, o saldo tende a ser negativo. Ou seja, à medida que vai passando o tempo, o emprego agrícola cai, diminui. Pensando no horizonte de tempo aí um pouquinho mais longo. Uma outra questão na agricultura, que não é específica da agricultura, o comércio tem isso, alguns setores industriais têm isso também, não é? A Sadia, por exemplo, convive com isso na produção de peru, que é uma produção, quando abate o peru, que é uma produção industrial daí, o peru só se come no final do ano, então ela tem que conviver com isso. Você vai na agricultura, você tem uma produção sazonal, e isso muitas vezes impacta na ocupação. Então você tem necessidades de ocupação durante o ano diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Não vou falar da cana porque... Fátima, né? Hã? Flávia, desculpa, Flávia. Você que falou da cana, a cana hoje está quase toda... Não, acho que foi a minha do Mato Grosso. Falou da ocupação na cana. A cana está quase toda mecanizada. Nós vamos falar da laranja em São Paulo. Laranja, na hora de colher, não tem máquina que colhe laranja ainda. Estão testando. Então você precisa de muita gente para colher a laranja. Quando não é colheita, isso cai. Então você tem uma demanda sazonalizada da ocupação agrícola. E isso implica, muitas vezes, na chamada migração pendular ou sazonal. Muita gente falou isso aqui hoje. Os maranhenses que vão ou iam, agora estão indo menos, para o corte de cana em São Paulo. São agricultores familiares aqui, pequenas áreas de terra, plantam no verão aqui, que coincide com a entre safra de lá, e vão cortar cana ou colher café em São Paulo. Então você tem a questão da migração pendular ou sazonal que tem que ser considerada na agricultura. Bom, que fontes de informação a gente tem para tratar da ocupação agrícola? E aí, eu tenho uma que eu acho que eu já sei mexer bem, outras ainda não, né? Apesar da minha idade já. Mas quais são as principais fontes para você pegar a ocupação agrícola no Brasil todo? Censos agropecuários, talvez seja a melhor fonte, mas tem um problema sério. Os censos acontecem de tempos em tempos. O penúltimo foi de 95, 96, o último de 2006, era para ter um censo esse ano. Nós não teremos censo esse ano, né? Então, e quando tem um censo, ele demora 3, 4 anos para ser divulgado. Então, o dado demora demais para você ter informação. Mas é uma importante informação de ocupação agrícola. Talvez a mais completa. Censo agropecuário. A outra, que eu recomendo quem trabalha, quer ter estatística de ocupação, e precisa todo ano, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, né? do IBGE. O Censo Agropecuário também é do IBGE. A PNAD é feita todo ano, exceto quando tem censo demográfico, então não tem PNAD de 2010, como não teve PNAD de 2000. A PNAD pega ocupação anual.
como é uma amostragem, ela tem muita flutuação ano a ano. Então, se você for comparar um ano com o outro, especialmente se for por estado, o PNAD pode ser usado para o Brasil, para regiões, para estado e para regiões metropolitanas. Não pode ser usado para município. A amostragem dela não tem significância municipal. Ciência pode. Então, quando a PNAD, dependendo, tem algumas flutuações que são problemas amostrais, não são problemas concretos. Então, eu sugiro que, se for analisar a PNAD, não analisa 2 anos só. Analisa um período um pouco maior para ver a tendência. Mas é uma pesquisa que a gente tem todo ano e ela sai rapidamente. Né? Agora a IBGE está divulgando a PNAD contínua, né? Então ela sai muito rapidamente. Tanto o censo quanto a PNAD pegam todas as relações de trabalho da agricultura, são boas informações, né? Com os problemas que nós temos nas estatísticas sempre. E a terceira fonte, que eu vou usar bastante hoje, é a fonte do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho, PDET, que é emprego formal, ocupação formal, com carteira assinada. Por exemplo, vai trabalhar com cana em São Paulo, é uma boa informação. Vai trabalhar com o pessoal que colhe babaçu, provavelmente não é uma boa informação, né? Que a maior parte não deve ter carteira de trabalho assinada. Então, dependendo da realidade, essa não é uma fonte boa de informação. É uma fonte que as empresas que formam o Ministério do Trabalho, quanto que tem empregado, é uma obrigação legal, já faz muito tempo. Então, só para ocupação. O pessoal quer fazer os estudos bancários. Excelente. Pode pegar a PDET, ótimo. Na agricultura, dependendo do local, essa é uma fonte com muitos problemas. Pega só uma ocupação formal e normalmente assalariada. Bom, como é que eu organizei a apresentação? Estou esperando que dure. Ixi, que horas que eu comecei? 7h10. Eu não quero passar de mais que 3 horas, não. Não, mais que 1 hora. Né? Senão, haja paciência. Bom, eu vou falar um pouco dos dados gerais do Brasil, né? E depois vou entrar mais no estado de São Paulo, na ocupação sob a hegemonia da cana-de-açúcar. Acho que tem importância os dados lá do estado de São Paulo, mas mais do que os dados do estado de São Paulo, eu quero apresentar algumas soluções metodológicas para juntar essas diversas fontes de ocupação. Né? Diversas fontes que mostram o nível de ocupação. Bom, Tadeu, vai e volta. Vamos pegar os dados do censo agropecuário. Então, pode passar. Bom, aqui nós temos os dados do censo agropecuário, dos 4 últimos censos agropecuários no Brasil: 80, 85, 96 e 2006. Então, o que eu fiz aqui? Nessas 3 primeiras colunas, tem uma contadora. Bom, nessas 3 primeiras colunas, eu peguei a taxa de crescimento da ocupação. Quando eu ponho entre parênteses, é uma convenção que eu adoto, é negativo. Né? Então, o que nós temos na ocupação agrícola no país? De 80 a 85, a ocupação agrícola no país cresceu 10,5%. Não por ano, no período todo. Depois ela caiu 23,4% e depois ela caiu 9,5%. Bom, então a gente pode pensar, quando a gente trabalha com estatística, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento do que seja, não simplesmente o número. Né? Não, então, de 80 a 85 foi longa, foi excelente. A ocupação cresceu, a gente não pensa assim, está indo bem, está gerando emprego. Bom, pessoal quer
pouquinho mais velho, 80, 85, um período horrível da economia brasileira. Com muito desemprego urbano, crise no ABC paulista. Então, essa retenção de pessoas na zona rural significou queda na qualidade de emprego. Pessoas deixaram de ter oportunidade de aumentar o salário. Estou discutindo só a respeito do salário, não de outras questões do migrante. E muitos voltaram para a zona rural, com salários subsistentes. Então, esse crescimento da ocupação agrícola aqui, na verdade, reflete uma crise urbana, não um grande florescimento da agricultura. Não tinha emprego mais lá no setor metalúrgico, na construção civil, volta para ser agricultor de subsistência. Bom, os outros 2 anos é um padrão. Tem eu não vou entrar nessa questão, que não dá tempo, tem um excesso ali de 23% entre 85 e 96, é problema metodológico, é a maneira como o censo levantou-se. Depois alguém tiver interesse, eu falo sobre isso. E de 96 a 2006 caiu a ocupação. Vamos lá, lembrar daqueles fatores. O que aconteceu nesse período? A agricultura brasileira cresceu muito, muito. Teve muito assentamento, mais de 1 milhão de famílias assentadas nesse período. Então a gente poderia pensar que houve fatores que gerariam ocupação. Mas em compensação a agricultura cresceu muito, baseado na expansão da soja. E soja não ocupa ninguém, soja é mecanizada desde sempre. Culturas que antes eram colhidas manualmente, café, cana, algodão, e outras menos importantes, como amendoim e eucalipto, passaram a ser colhidos mecanicamente. Então, por isso que continuou, mesmo num período de grande dinamismo agrícola, ou do agronegócio, se vocês preferirem, teve uma queda muito grande. Vamos pensar assim, em termos de renda. Aonde que o pessoal está ocupado no Brasil? Aonde que a ocupação agrícola é mais importante? Aqui são esses números absolutos. Esse dado de 2006 é o que eu tenho, infelizmente. Quase 50% no Nordeste. Tá? Então, uma ocupação com nível de renda relativamente baixo. Está muito associado à concentração de pobreza, por exemplo, que é muito forte no Nordeste, na zona rural do Nordeste. Né? Então, é onde tem a maior ocupação no Brasil. Depois vem o Sudeste e Sul, mesma percentagem, o Centro-Oeste, que é uma região grande de agricultura, em termos de área, e Norte, com pouca gente, não é? Então, a grande concentração da ocupação agrícola continua sendo no Nordeste. Provavelmente isso alterou. Provavelmente não, alterou. Não sei quanto alterou de lá para cá. Volta para mim, faz favor. Bom, a agricultura está perdendo importância na geração de emprego no Brasil. Então, se a gente pega os dados da PNAD, em 92, a agricultura tinha maior importância que a indústria na geração de emprego, 28%, 29%. A indústria tinha 20%. De lá para cá, o que aconteceu? A indústria manteve. A indústria é 20%, 21%, 22%, não muda muito. O setor serviços cresceu e caiu a importância da agricultura. 2004, 21% da ocupação era agrícola, 2014, 14%. Então, reduziu pela metade. Veja que na agricultura, então, desocupação não é sinônimo de baixo dinamismo econômico. Pode crescer bastante, cresceu mais que a indústria nesse período. Desocupando gente. Esse é o padrão das mudanças tecnológicas na agricultura. Eu não conheço nenhuma situação mundial que seja diferente ao longo do tempo. Então, a agricultura vem caindo, a indústria mantém, cresce serviços. Uma outra questão ligada ao trabalho agrícola. Pessoas cada vez mais moram nas cidades. Mais para frente eu vou dar um dado específico de São Paulo, mas isso do Brasil todo. Mesmo que continue trabalhando na agricultura,
passa a morar na cidade, tanto empregador quanto empregado. Um local de moradia, isso significa o barateamento do custo do salário para o proprietário, que antes ele tinha que garantir uma casa, um espaço para a criação de subsistência, para o plantio de subsistência. Hoje, a reprodução da força de trabalho agrícola se confunde com a reprodução da força de trabalho do serviço e para a indústria. Então, as pessoas cada vez mais moram na zona rural. Outras questões que dizem respeito à reprodução das famílias agropecuárias. Saída dos jovens. A Flávia saiu um pouquinho, foi atender o telefone, mas aí eu ia contestar uma informação que ela passou antes. Os jovens, de maneira geral, não querem ficar na agricultura. Porque eles não conseguem ter um padrão de vida que eles verificam que na cidade talvez seja possível, podem estar iludidos, muitas vezes estão, mas há uma dificuldade. Isso não é só no Brasil, na Europa está acontecendo isso muito fortemente. Algumas regiões europeias estão ficando vazias, porque os jovens vão para as cidades, não ficam na agricultura. Então, essa é uma questão importante quando a gente discute ocupação agropecuária. A outra questão, a tal da pluriatividade. A reprodução das famílias agrícolas depende cada vez mais de rendas não agrícolas. Então, um agricultor que tem uma filha que mora junto, ou um filho, né, para não ter nenhuma tendência machista na fala, que seja professor na zona rural e que contribui, ou que tem um comércio na zona rural. Então, a renda da agricultura, do agricultor, a sua continuidade, depende cada vez mais de rendas obtidas. Eu estou falando de pequeno agricultor, evidentemente. Estou falando do usineiro, né? Do grande pecuarista. Depende cada vez mais de renda de outros setores. E depende também de transferências governamentais. Eu destacaria duas delas. As duas muito importantes para o Nordeste. Aposentadoria Rural, da Constituição de 88, né? E o Bolsa Família. Então, isso faz parte, e tem vários indícios disso, que as pessoas, inclusive, usam parte desse dinheiro para pequenos investimentos produtivos. Então, essas transferências, aliás, hoje eu estava revisando um trabalho para a Rede Rural, que a pessoa fez, um estudioso lá do Rio Grande do Norte, ou aqui perto do Rio Grande do Norte, ele estava dizendo que as transferências da aposentadoria são mais importantes do que o PRONAF, do que o PA, do que políticas agrícolas específicas. É dinheiro que as pessoas usam para comprar uma vaca de leite, alguma coisa assim. Pode passar. Bom, eu vou agora entrar na questão paulista, mas tem coisas que dizem respeito ao Nordeste e tem questões metodológicas que eu sugiro que sejam usadas, né? Aí eu não vou ser nada modesto, eu acho que eu descobri algumas coisas aí no censo, né, que são importantes para a gente usar em outras pesquisas, em outras realidades. Bom, eu vou usar 3 tipos de dados, 4 fontes, melhor dizendo, 2 do IBGE, o censo e as PNADs, sempre tomando muito cuidado com os mais novos. Eu aprendi isso bem depois na minha carreira acadêmica. Leiam, mas com muita atenção, o que as variáveis querem mostrar. Leiam os capítulos de metodologia. Eu sempre fui muito ansioso na vida, agora diminuí, né? Na verdade, vai ensinando algumas coisas, ou vai limitando algumas coisas. Eu já queria ir nos resultados. Vão na parte metodológica
leiam direitinho o que está lá na metodologia, porque muita gente, a gente olha para o resultado, tem uma visão daquilo que não é a realidade, e na metodologia está a explicação daquilo. Bom, desculpe aí o tom professoral de vez em quando, estou falando para os, talvez, desculpe os mais jovens também, estou devagar, tá? Bom, vamos lá. Então, usei dados de censo da PNAD, um dado específico de São Paulo, que é o Instituto de Economia Agrícola. Tem estados que têm, infelizmente, esse é um problema, viu? O Instituto de Economia Agrícola, desde 2007, é um órgão da Secretaria de Agricultura de São Paulo, desde 2007 já não faz mais levantamento de ocupação rural. Isso está acontecendo de maneira geral, né? O pessoal tem fugido desse tipo de levantamento. Levanta a área, levanta a produção, mas ocupação, usei os dados do IA e os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, vou associar a ocupação com a estrutura agrária. E quando eu estou falando em estrutura agrária, eu estou pensando em 3 variáveis: uso da terra, estrutura fundiária. Estrutura agrária é o nome geral. É uma convenção que se dá entre os economistas agrícolas. Estrutura fundiária é a posse da terra. Quem é dono, quem usa a terra. O uso da terra é o que se ocupa, o que se planta, né? E tecnologia. Bom, e o período de estudo, 75 a 2004, com destaque a 2007 a 2014. 75 eu não vou dizer muito porquê, mas é quando foi criado o Proálcool e teve um grande crescimento da cana-de-açúcar em São Paulo. 2007, daqui a pouco eu falo por quê, que eu estou considerando 2007. Bom, então vamos lá. Tadeu, por favor, gráfico 1. Bom, esse gráfico sempre olhando aí está meio esquisito, mas esse gráfico mostra o uso da área no estado de São Paulo de 83 a 2013. 2014, na verdade, tem o vermelho é a cana, aquela cor mostarda são as pastagens, as lavouras é a cinza, todas as outras lavouras menos a cana. A vegetação natural é aquele com arame farpado, né? Não é o arame farpado. O arame farpado é o reflorestamento. É o meio arame farpado. Coincidente muito com a cana, né? Vegetação natural. E o reflorestamento é o de baixo. Bom, o que a gente observa? Primeiro, uma mentira. O aumento da vegetação natural em São Paulo. Isso é mentira. Não aconteceu. Né? Então, quando a gente for usar dados de censo, tem que tomar esse tipo de cuidado. O que o pessoal fez? Começou a mentir um pouquinho, né? Estava cuidando mais do meio ambiente. A questão ambiental começou a pegar mais, a legislação ficou um pouco mais rigorosa, o pessoal começou, não, tem um pouquinho mais de floresta. Se você pegar os dados de satélite, São Paulo não cresceu área de mata coisa nenhuma. Como é que vai crescer nos estabelecimentos agrícolas? Mas aparece lá. Então eu estou dizendo que é uma mentira com muita segurança, mas não tenho como comprovar isso, né? Eu acho que é uma mentira, não vou dizer isso. A área de reflorestamento de São Paulo se mantém. O que acontece em São Paulo? Cana crescendo, chegando lá por 2005, sendo mais importante que todas as outras lavouras de São Paulo, ultrapassando aqui, né, a área de lavouras, e no final do período se aproximando da área de pastagem. Então, cana e pastagem hoje. Ou seja, a cana tomou conta da agricultura paulista. Pode passar direto para outra figura. Isso também foi um orientado meu da geografia que fez esses mapas. Né? Então é isso mesmo. Não entendi. Ah, tá. Bom, então esses 4 mapas são diferentes datas do estado de São Paulo. 85, 96, 2006 e 2014. Os 3 primeiros coincidentes com os censos. Área branca é cana, 15% da área, a verdinha mais clara de 15 a 30, a verde um pouquinho mais escura de 30 a 45 e acima, a verde bem escura acima de 45.
Então, o que a gente observa no estado de São Paulo? Que a cana toma conta das regiões. Aonde não tem cana? No litoral, próximo a São Paulo. Então, aqui não entra cana. Porque não dá para plantar cana lá, tem muita cidade, tem mata ainda, Serra do Mar, o clima não ajuda, né? Então, mas no restante, a cana sai de Campinas, Ribeirão, e vai ocupando todo o estado de São Paulo. Inclusive aqui, se a gente pegar Sorocaba, que hoje está dividida em Sorocaba e Itapeva, a cana aqui também está muito forte. Então, onde ela pode entrar, foi entrando. Inclusive, avançando sobre Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e o noroeste do Paraná, que são regiões limítrofes a isso. Então a cana teve um espalhamento por todo o estado de São Paulo. Tadeu, volta lá para... Volta antes um pouquinho que eu vou ver se tem... Bom, vamos lá para a estrutura fundiária. Então, em termos de uso da terra, São Paulo virou um imenso canavial. E isso tem implicação também na relação de trabalho e na estrutura fundiária. Em termos da estrutura fundiária, a gente observa que a terra está concentrando muito em São Paulo. E eu acho que vou comprovar que isso está associado à expansão canavieira. Tentar, trabalhando com os dados aí, comprovar isso. Entre 96 e 2006, o índice de Gini é domínio de todo mundo ou não? Não, o índice de Gini, quanto mais perto de 1, mais concentrado, né? Acima de 0,4 já é muito concentrado. O índice de Gini da Terra de São Paulo passou de 0,76 para 0,803. Pequeno crescimento, não é um grande crescimento. Houve uma forte concentração da terra em São Paulo, associada à expansão da cana. Mas como é que você tem certeza disso? Só porque aconteceram ao mesmo tempo? Pode não ser. Daqui a pouco eu vou achar que vou demonstrar para vocês isso. O domínio dos 5% maiores estabelecimentos passou de 53% para 61%. Esses são dados do professor Hoffman. Então, os maiores estabelecimentos concentraram a terra. Volta lá isso, aí. Bom, não, naquela tabela, isso. Bom, essa tabela mostra o seguinte. Vamos pegar aqui, tem muito número, eu sei. Vamos pegar só o período 96 e 2006, quando a cana cresceu muito. Então, o que eu fiz? Aqui também é uma questão que dá uma boa discussão. Eu dividi os estabelecimentos agropecuários em 5 grupos, de 0 a 50 hectares, que eu chamei de pequeno. Alguém vai dizer, mas isso é exagero, se 0 a 10 tudo bem, mas 0 a 50? Bom, então isso dá uma bela discussão. 50 a 100 eu chamei de médio, 100 a 200 grande. Não foi isso, não. Grande, muito grande, médio, muito pequeno, pequeno, médio, grande, muito grande. 0 a 50, 50 a 100, 100 a 200, 200 a 1000, mais de 1000. Se eu fizesse hoje essas contas, eu colocaria um grupo de 0 a 10 hectares. Pegaria os muito pequenos mesmo. Mas, na época, eu fiz isso. O censo agropecuário dá a possibilidade de você fazer mais estratificação. Ele tem de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 5, 5 a 10. Muito mais estratificação. Eu simplifiquei. Mas o que a gente observa aqui? Vamos pegar aqui 96, 2006. Esse é um fenômeno que está acontecendo em outros estados também. Pelo menos a parte de cima. A parte de baixo talvez não. A gente observa que os pequenos estabelecimentos não perderam importância em São Paulo na ocupação de área.
Eles tinham 15% da terra e continuam 15% da terra. Aumentaram o número, eram 73% dos estabelecimentos, agora são 79% dos estabelecimentos. Esse é um fenômeno generalizado no país, explicado pela expansão dos chamados transbordamento urbano na zona rural. Sítios, pequenos sítios, chácaras de recreio de moradores da cidade que passam a ter um imóvel na zona rural e tem alguma atividade agrícola para ser caracterizado como estabelecimento agropecuário. Isso é muito forte em São Paulo, mas também em outros estados. Então, a faixa pequena de estabelecimento, então não é o pequeno agricultor tradicional que está se fortalecendo. São profissionais liberais da cidade que estão indo para a zona rural. O que aconteceu aqui nos muito grandes, isso talvez não seja padrão de outros estados. Muito grandes, o número ficou o mesmo, mas olha a participação na área, de 27% para 36%. Então, os estabelecimentos acima de 1.000 hectares de São Paulo passaram a controlar mais que 35% da terra. As faixas intermediárias, todas elas caíram. Então, São Paulo, você teve um aumento do número de pequenos estabelecimentos sem aumentar a sua participação na área e um aumento da participação dos grandes estabelecimentos sem aumentar o seu número. E nas faixas intermediárias perderam importância. E aí eu digo que isso está associado à cana. Pode passar para o outro. Por que eu digo isso? Eu não fiz teste estatístico, eu não trabalho com métodos quantitativos normalmente, né? Mas, se a gente for verificar aonde se planta cana-de-açúcar em São Paulo, 64% da cana é em áreas, em estabelecimentos acima de 1.000 hectares, e 18% entre 200 e 1.000. Não se planta cana, então aqui dá 80%, mais de 80%. Não se planta cana nos estabelecimentos menores. E foram esses estabelecimentos grandes que se fortaleceram. E uma coisa, São Paulo, cana, nos grandes estabelecimentos, substituiu pecuária, que normalmente a gente associa grande estabelecimento com área de pastagem. São Paulo, onde tem percentualmente menos pastagem hoje, são nos grandes estabelecimentos. 30% dos grandes estabelecimentos é área de pastagem. Nos pequenos, 50%. Então, a cana se fortaleceu nos grandes estabelecimentos, concentrando terra. Volta para mim, Tadeu. Volta um pouquinho mais. Volta lá na... Bom, agora eu vou entrar numa discussão que é o seguinte: o censo é incapaz, não é erro de censo isso, hein? Ele é incapaz de medir a real concentração da terra, pela forma como ele define o estabelecimento agropecuário. Por quê? O estabelecimento agropecuário tem que, se não for área contínua, tem que estar no mesmo setor censitário. Então, se uma usina de açúcar, vamos pegar aí de Pernambuco, da Paraíba, em Alagoas, desculpa, onde tem mais usina no Nordeste, se ela tem vários estabelecimentos que ela administra e que não são contínuos e que estão em setor censitário diferente, isso não é considerado de um mesmo grupo econômico. Então, São Paulo tem uma usina, que é a maior usina, que tem, isso que ele disse com o técnico do IBGE, que ela responde informações de mais de 300 estabelecimentos agropecuários. Você vai olhar no censo, você vai lá ter 300 estabelecimentos, só que é de um único grupo econômico. Se alguém quiser mais detalhes sobre isso, eu fiz umas contas para
Não para provar que não dá, mas para reforçar esse meu argumento. Então, o censo não consegue pegar o real controle da terra. Não é erro, novamente, pode existir. É a maneira como o IBGE define estabelecimento agropecuário. Mais uma coisa. Nós temos na região canavieira, e provavelmente toda a região canavieira do Brasil é assim, duas figuras novas. Uma que eu chamei de parceirão e outra que chama fornecedor virtual. Parceirão, o parceiro normalmente é um pequeno agricultor que pegava 10, 15 hectares para plantar subsistência e pagava a meia para o dono. São Paulo hoje o parceiro é o maior estabelecimento com maior área média e é a usina que é parceira do proprietário. Que quando ela faz um contrato de parceria, não de arrendamento, o tributo que paga é menor. 80%, tem um desconto de tributação de 80%. Na verdade, eles estão alugando a terra, mas para pagar menos imposto, quem se beneficia diretamente é o proprietário, não a usina, mas como o proprietário se beneficia e pode cobrar menos na renda, é um disfarce para arrecadar menos imposto. Fornecedor virtual, o que é isso? Então está acontecendo, isso também não vai aparecer no censo. O camarada que tem a terra e fornecia cana para a usina. Então, o que alguns estão fazendo? Não fornecem, não fazem mais a colheita. Vendem a cana, a gente chama cana em pé. A usina vai lá, corta a cana. Alguns fornecedores, e lógico que quando ela vai pagar o fornecedor, ela desconta o serviço da colheita. Alguns fornecedores não estão mais plantando canavial. Então ele deixa de plantar, deixa de colher e faz os tratos culturais. Quando entrega a cana para a usina, tem descontado os serviços. Alguns fornecedores no papel não estão mais plantando, não estão colhendo, nem fazendo os tratos culturais. Contrata tudo isso da usina. Então, é o que eu chamei de fornecedor virtual. Na verdade, ele não é mais fornecedor. Então, esse tipo de relação dá para a gente estimar, mas o dado cru do censo não mostra o real controle que as usinas têm sobre a propriedade da terra. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco do terceiro componente da estrutura fundiária, a tecnologia, que tem uma relação muito forte com a relação de São Paulo com o Vale do Jequitinhonha e com os estados do Nordeste. Nós tivemos, a partir de 1965, todo mundo sabe disso, né? Um aumento da modernização da agricultura brasileira, patrocinado por crédito rural muito barato, modernização, mecanização, mas por muito tempo algumas colheitas no Brasil continuaram sendo feitas manualmente. Café, cana, laranja, algodão, amendoim, eucalipto. E alguns plantios também, eucalipto, café, cana. Então a mecanização não atingiu todo o ciclo produtivo, ela foi, a gente chama de parcial, né? Isso não é fraqueza do desenvolvimento capitalista, nada disso, né? Um nível, provavelmente um nível tecnológico e também a questão de custo de produção. Bom, isso não quer dizer que a cana não tenha tido progresso tecnológico na colheita. E aí vou entrar na relação entre o proprietário, o usineiro e o trabalhador. Teve muito aumento de produtividade. Então, no início dos anos 60, a colheita da cana tem três etapas. O corte, né, feito com podão, que todo mundo já viu, um podão de cana, né, um facão com lâmina mais grossa. O corte, o carregamento da cana no veículo de transporte e o transporte para a usina. Corte, carregamento e transporte. Essas são as três etapas da colheita. No início dos anos 60, tanto o corte quanto o carregamento eram manuais.
Então, a pessoa cortava, levava 3 ruas de cana, entre ruas tem 1,5 metro normalmente, ia levando, ia amarrando a cana com a própria folha da cana, e vinham alguns que estouravam as costas, colocavam aquele feixe nas costas, subiam uma escada e depositavam na carreta, chamada cana de 3 ruas. Mais para frente, começou-se a queimar a cana. E a queima da cana não é que o usineiro queria agredir o meio ambiente. Ele agredia muito o meio ambiente. Mas a ideia de você queimar a cana, a palha, é que isso agiliza o corte da cana. O camarada que corta a cana crua, corta 2, 3 toneladas por dia. O camarada que corta a cana queimada, corta 6, 8 toneladas por dia. Triplica, às vezes quadruplica o trabalho diário. Então a queimada não foi com esse espírito de porco para agredir o meio ambiente, embora agrida muito o meio ambiente, mas foi para aumentar a produtividade. E o carregamento, que antes era feito por trabalhadores, começou a ser feito por guinchos. Então aumentou a produtividade do corte, aumentou muito a produtividade do carregamento. E os caminhões ficaram de maior tamanho. Então a produtividade do trabalho foi aumentando, embora o corte continuasse sendo manual. Esse episódio aqui, isso aqui tem um significado muito grande nas relações sociais entre trabalhadores, entre boias frias, como na época eram chamados, hoje ninguém usa mais esse termo lá em São Paulo, e usineiros. Quando se adotou a colheita com guincho, o guincho revolve muito a terra. Então a cana ia suja para a usina, tinha que usar muita água, atrapalhava o processamento industrial da cana. Daí os usineiros inventaram a tal das 7 ruas. O trabalhador tinha que cortar de uma vez só, né, num eito, 7 ruas. Antes ele ia com 5, então ele andava 3 metros para cá, 3 metros para cá. Agora ele tem que andar 4,5 metros para cá, 4,5 metros para cá. E na última rua ele joga a cana na rua do centro. Então, o aumento do esforço físico foi um absurdo. E o pessoal reagiu. Isso não durou mais que uma safra. Alguém já deve ter ouvido falar da greve de Guariba, né, em São Paulo. Em grande parte foi associada a essas 7 ruas. E foi a primeira vez que os trabalhadores conseguiram, sem uma organização prévia, sem a participação de nenhum sindicato, inicialmente, conseguiram obrigar os usineiros a negociar o processo de corte de cana. E a ameaça que eles fizeram é o seguinte: agora vocês estão ficando pedindo as coisas, antes vocês só obedeciam, agora vocês estão mostrando a garra, então daqui para frente nós vamos usar máquina. Vamos substituir por máquinas. Bom, na verdade isso não aconteceu tão de repente. A mecanização, então, foi um processo muito rico, de 80, 92, 93, tem algumas teses que trabalham, foi um período muito rico de discussões trabalhistas e da relação social entre usineiro e trabalhadores. Mas a mecanização não avançou tanto, pelo menos do corte. Em 70 era 5% da área de cana de São Paulo era mecanizada, o corte, e 18% em 97. Então, cresceu, mas nem tanto. E a colheita mecânica de cana, em 97, a maior parte era colhida com máquina. Era colhida após a queimada. Colhida mecânica com máquina. Bom, colhida após a queimada. Porque mesmo a máquina tem muita dificuldade de trabalhar com a palha de cana. Então, se você queima a cana, facilita também o trabalho da máquina. Então, predominava, entre esses 18%, 14% era colheita mecânica de cana queimada. Então, aí é uma outra discussão sobre tecnologia. O viés tecnológico que se apontava no final da década de 90 é avançar a colheita mecânica de cana queimada, desocupando e agredindo o meio ambiente. Se fosse a vontade dos empresários, era isso que teria acontecido.
Mas aí você teve uma reação social muito forte do setor urbano, de promotores de justiça, de legislação, que passaram a exigir que a queimada fosse sendo extinta. O que os usineiros diziam? Vocês não gostam dos trabalhadores. Vocês querem que eu pare de queimar e passe a colher mecanicamente. Eu só queimo não é porque eu sou ruim com o meio ambiente. Eu só queimo para manter emprego de milhares de trabalhadores. Então o discurso empresarial na época era esse. Embora fosse bastante mentiroso. Porque tinha uma parte que eles queimavam e colhiam mecanicamente. Mas eles diziam isso. Eu mantenho a queimada porque isso é garantia de emprego, de ocupação. Bom, deixa eu ver só o tempo aqui. Eu vou passar um pouquinho de 1 hora, viu? Porque senão 1 hora e 15. Até 7h25 eu acabo. Bom, entre 97 e 2006, a gente já observa que houve um aumento importante da colheita mecânica em São Paulo. Então ela passou de 18% para 40% da área. E algumas usinas já estavam com 90% da área colhida mecanicamente. E já percebia-se que a colheita, por conta da pressão social, por conta da legislação, a colheita mecânica era de cana crua. E teve, isso é importante, quem trabalha com economia, as mudanças tecnológicas muitas vezes não são generalizadas entre todas as empresas. Tem os empresários chamados, usando o Schumpeter, inovadores. Né? Então teve usinas que começaram a fazer isso antes. Então já estavam com 90% da área colhida mecanicamente, mas já estava grande, mas ainda predominava a colheita manual, 60%. Bom, a partir daí, uma série de fatores fazem com que a colheita mecânica se amplie fortemente. E aqui dá muita discussão. Então, o que eu acho que aconteceu, sem estabelecer ordem de importância nessas variáveis, nesses fatores, que estimulou o aumento muito forte da colheita mecânica, que já vinha acontecendo, mas se acelerou a partir de 2007. Primeiro, saudades até 2014, né? Um aumento da ocupação no Brasil. Impressionante a queda da taxa de desocupação no Brasil entre 2003 e 2014. Caiu para 1/3. Aumento da renda dos trabalhadores. Aumento da formalidade de trabalho. Ou seja, o custo do corte mecânico, manual foi ficando maior. Porque os trabalhadores tinham muito mais outras oportunidades. O que mais que aconteceu? Aquela norma regulamentadora 31, que também é um avanço, que é uma decisão do Ministério do Trabalho, que impõe limites às operações agrícolas. Então as pessoas, por exemplo, hoje não podem ficar mais em pé numa carreta ou num caminhão. Isso é proibido por essa norma regulamentadora. Então a pessoa que plantava cana, jogava a cana de cima da carreta, no sulco, hoje não pode mais fazer. Então o plantio tem que ser modificado. A pessoa que ficava na carreta do caminhão ajustando a carga que vinha das colhedoras não pode mais. Né? Então limitou algumas atividades na colheita e no plantio manual. Isso é muito importante. As usinas ficaram mais ricas em 2006, 2007. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram disso, mas naquela época teve uma euforia etílica no mundo. Né? Todo mundo achava que a solução era biocombustível, né? Biodiesel e etanol. Então, várias empresas começaram a investir e comprar usina no Brasil. Empresas de grande porte. A Luiz Dreyfus foi uma, né?
a Bunge foi outra, vários fundos de investimento, o BNDES teve ano que 5% dos empréstimos do BNDES, 5% foram para o setor canavieiro, e ele não representa 2% da economia brasileira. Então, houve muito dinheiro para novos investimentos. Para comprar uma colhedora e as máquinas associadas custa 2 milhões de reais, não é um investimento simples, né? Então, isso ajudou muito as usinas a investirem muito. E eu acho que um outro fato, mas faltou um aí. Um outro fato é a ideia que você tinha possibilidade de exportar o álcool, porque a euforia etílica não foi só brasileira, foi mundial. Então o pessoal começou a comprar mais álcool no Brasil. Então o que os usineiros pensaram? Se eu mantiver a colheita, a queimada da cana, o pessoal vai tacar uma barreira não tarifária lá fora, não vai importar meu etanol. Então eu tenho que eliminar a queimada da cana para exportar. E o outro fato, que eu acho que esse é muito importante, é a extensão dos controles da indústria para a agricultura. Porque quem planta cana em São Paulo, o grosso, são as usinas, não é agricultor. E as usinas, o que fizeram na década de 90? Se modernizaram muito. Né? Antes, no começo da década de 90, você ia numa usina, você tinha 300 pessoas batendo a cabeça na indústria. Hoje você vai numa usina, você tem 3, 4 pessoas olhando um painel de computador. Está tudo informatizado. E isso se estendeu nesse século para a agricultura. Vou dar alguns exemplos. Não sei se todo mundo sabe isso. Cana se colhe 24 horas por dia. Quem não sabia disso? Que colhe à noite cana. Colhe 24 horas por dia. Não para. É igual a indústria. Não precisa mais da luz do sol. Tem os faróis, mas tem a sistematização dos terrenos. A máquina é dirigida do escritório. O escritório sabe a velocidade da máquina, o rendimento. Se o operador parou para a manutenção da máquina, tudo com GPS acompanhado de escritório. As usinas mais de ponta estão usando os vantes, veículos, tira o chip lá do computador, coloca no trator, piloto automático planta cana. Vocês sabiam disso? É uma sofisticação impressionante. Ou seja, o nome da minha tese, que agora já foi para a banca, posso divulgar, diz o seguinte: a indústria abarca a cana. Os controles de produção, os controles administrativos que a indústria tem hoje sobre o canavial, não todas as empresas, não todas as empresas, é muito, muito grande. Bom, e aí os empresários mudaram o discurso. Aí eles passaram, a partir de 2007, passaram a dizer o seguinte: agora é a hora da gente cuidar do meio ambiente. Está todo mundo empregado mesmo, a economia está aquecida, está ocupando muita gente, então vamos esquecer que nós estávamos preocupados, vamos desocupar as pessoas e vamos cuidar do meio ambiente, vamos extinguir a queimada. E assinaram, né, um protocolo em São Paulo que chama Protocolo Agroambiental 2007, com o governo do estado, dizendo que iam extinguir a queimada até 2014 em área mecanizada e até 2017 em área não mecanizada. A lei estadual dizia que tinha que extinguir em 2021 e 2031. Então, por vontade deles, e eles anunciaram, né, anteciparam esse prazo. Então, a partir de 2007, acelerou a colheita mecânica de cana não queimada. E mercadologicamente, o marketing deles foi o seguinte:
dano no meio ambiente. Bom, o plantio mecânico também se acentuou, e aqui eu queria destacar uma outra coisa, antes que o Evaristo caia da linha de sono. O chamado estouro da boiada. Porque esse tal de Maria vai com as outras, a gente imagina que os empresários nunca entram nessa, né? Os empresários são sempre muito eficientes, fazem as contas tudo na ponta do lápis, né? A gente sempre pensa assim, não é? Tende a pensar. Os caras que são bons de administração, pelo menos os grandes, né? Eu acho que teve um estouro da boiada, né, em São Paulo. A partir da experiência de empresas mais inovadoras, todo mundo entrou nessa. E já tinha dinheiro do BNDES mesmo para comprar máquina, vamos entrar nessa. Mesmo que os nossos canaviais não estejam preparados para imediatamente ter colheita mecânica. Então o empresário embarcou. E alguns se arrependeram. E teve, isso aqui eu queria destacar muito, uma queda de produtividade dos canaviais em São Paulo, de 18% a 20%. Colhe-se menos por área que colhia na época de quando a colheita era manual. Quer dizer que eles abriram a mão da habilidade. Quer dizer que o homem é mais hábil que a máquina para colher cana e para plantar cana? Muito mais. Muito mais. Mas eles abriram mão disso. Agora, gente, será que isso só aconteceu na cana? Uma roupa feita à mão é melhor do que uma roupa feita à máquina? Dependendo do tecido? Vou olhar para a Flávia, vai ficar brava comigo, eu estou olhando como mulher, né? Mas vocês sabem avaliar melhor do que eu isso. O que você acha? Depende. Tem coisas que são feitas manualmente que são de melhor qualidade. Em vários setores da indústria. Isso não é novidade. É melhor feito à mão do que a máquina? Várias outras coisas. Então eles abriram mão disso, sabendo disso. Ou não. Tiveram surpresas agradáveis. Porque a máquina arranca a toceira e a cana tem que brotar. Quando você vai plantar com máquina, ela não brota tanto quanto você planta manualmente. Tiveram surpresas. As empresas que chegaram mais tarde, maior. Então o que deve acontecer daqui para frente? Aumentar a concentração do setor. Pequeno fornecedor cai fora. Não consegue comprar máquina. Usinas que não conseguiram se adaptar direito, esse processo cai fora. Então a concentração do setor tem que aumentar daqui para frente. Bom, vamos lá. Flávia, 90% da cana está mecanizada em São Paulo, do corte, né? E plantio 80%. Vamos passar, Tadeu, pula essas, pode pular, só por questão de tempo. Eu quero pegar dados de ocupação formal, que aí tem questões metodológicas. Naquelas tabelas anteriores tem dados do PNAD sobre ocupação em São Paulo. Tá? Bom, então, aqui eu vou precisar falar um pouquinho da metodologia. Aí eu trabalhei com dados de ocupação formal, que no caso de São Paulo serve bastante, porque mais de 90% da ocupação na cana-de-açúcar é com carteira assinada. Então, não corro o risco de ter uma subestimativa. Né? Então, emprego formal, dois tipos de relatórios as empresas mandam. A RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, que é o emprego em 31 de dezembro. E o CAGED, que é a movimentação mensal, admitidos e demitidos. Dependendo do que você está estudando, só precisa trabalhar com a RAIS. Na cana não dá, porque há muita flutuação de emprego no ano. Não é assim a flutuação é assim. Né? Então você não pode trabalhar com a informação de 31 de dezembro, que é quando tem menos emprego no setor. Então você tem que trabalhar com os dados do CAGED e fazer uma média da ocupação no ano. Como é que eu achei a ocupação na cana? Aí eu entrei com dois conceitos.
Quais são as empresas canaveiras? Cultivo de cana-de-açúcar, bom, isso é canavieira, evidentemente. São as empresas agrícolas que cultivam cana-de-açúcar. Fabricação de açúcar em bruto, açúcar refinado e fabricação de álcool. Por quê? Porque no Brasil a lei permite que as indústrias, a Austrália não pode, por exemplo, plantem cana. Então você quer encontrar os ocupados na cana, você tem que pegar também nessas empresas industriais. Dessas empresas, eu trabalhei, aqui vou correr mais, com o conceito de família ocupacional. São 596 famílias ocupacionais que a CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, nos informa. As usinas têm 380, em média, ano a ano, famílias ocupacionais. Então, peguei aquelas 4 empresas, peguei as famílias ocupacionais que elas registravam e classifiquei essas 4 famílias isso aqui. Pessoas não sucrocoleiras. Como assim? Não é empresa só sucrocoleira? É, mas, por exemplo, tem um atleta profissional que uma usina contrata e coloca na folha de pagamento. Um maestro, né? Então, não sucrocoleira, mas é pouquinho, 1%, 2%. Ocupadas na indústria, o pessoal que trabalha na usina ou na destilaria, ocupados no administrativo, no apoio, e pessoas na agricultura. E essas pessoas na agricultura eu dividi em trabalhadores canaveiros, trabalhadores na mecanização e outras pessoas na agricultura. Bom, pode passar. Pode passar. Então, o que a gente observa na cana-de-açúcar em São Paulo? Há uma diminuição, não é na cana-de-açúcar, nas empresas sucrocoleiras de São Paulo. Há uma diminuição nesses 8 anos, 7 anos, de 57 mil pessoas nas empresas sucrocoleiras de São Paulo. Essa diminuição está em que grupo? Das pessoas na indústria? Não. Se manteve praticamente. No administrativo de apoio, não, eles cresceu bastante. Isso aqui é pouco importante, não sucrocoleiro. Isso é interessante, né? Esse processo de mecanização da cana implicou, isso eu estou chutando, estou querendo estudar um pouquinho mais, implicou em aumento de atividades administrativas nas empresas. Precisava ter mais gente, por exemplo, a máquina que está colhendo lá, agora alguém precisa estar olhando no computador como é que a máquina está desempenhando no meio rural. Os controles de custos são muito mais rigorosos. Então as empresas aumentaram as pessoas no administrativo. O que caiu? Pessoas na agricultura. 90 mil. Mas dentro das pessoas na agricultura, o que caiu mesmo foram os trabalhadores canaveiros, que são aqueles que cortam cana, entre outras atividades. Pessoas na mecanização aumentou, é evidente, tem mais máquinas, e outras pessoas agrícolas, chefes, profissionais com capacitação nível superior, né, aumentou. Então, o desemprego foi aqui, os trabalhadores canaveiros, ou seja, houve uma alteração no perfil de ocupação agrícola, de diminuir o trabalho não qualificado por um trabalho qualificado. Mas passa rapidamente, pode passar. Não, esse deixa. Isso eu queria que tenha uma relação muito grande com o Nordeste. A contratação no setor, a sazonalidade, reduziu bastante. Então aí a contratação em 3 anos, 2007, 2010, 2014, mês a mês em determinado ano. Então vejam lá que em 2007, entre abril e outubro, o número de trabalhadores canaveiros era mais do que o dobro do que a contratação na entre safra, até março e depois novembro e dezembro. Né? Passa do índice 100, o 100 eu coloquei em dezembro,
para um índice acima de 200. Então, dobrava o número de canavieiros, mais do que dobrava o número de canavieiros na cana-de-açúcar em São Paulo. Como é que o pessoal resolvia isso lá? Aonde achava tanta gente? Hã? Aonde? Aonde vinha esse? Hã? Parte. Né? Paraíba, o grosso era do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, mas vinha gente da Paraíba, Sergipe, Piauí, Maranhão. Havia uma grande migração sazonal. Isso foi diminuindo, ainda existe, mas está se achatando. A migração, Marcelo, isso é um bom estudo que a gente está tentando fazer, né? Embora seja difícil medir isso. Mas a migração sazonal para o canavial em São Paulo é cada vez mais importante. Menos importante, desculpa. Um indício indireto disso. A Comissão Pastoral dos Migrantes lá de Guariba não existe mais. Né? Que antes existia uma Comissão Pastoral da Igreja Católica lá em Guariba, que iria visitar, tratar da questão do migrante, não existe mais. Porque perdeu o público. Né? Não tem mais migração sazonal como tinha anteriormente. Então esse é o efeito. Eu vou passar uma série de coisas. Desde aí, volta um pouquinho, mais um pouquinho, isso. Duas coisas que me surpreenderam, porque eu pensei errado. Eu imaginei, está diminuindo o canavieiro, vai sobrar na cana o jovem de sexo masculino, que corta mais cana. Foi o primeiro raciocínio que eu tive. Vão ter mais homens entre os canavieiros e mais jovens. Errei nas duas coisas. Estou confessando a vocês, para a banca de vocês, eu não vou falar isso não. Vou falar que eu já pensei certo desde o começo. Né? Aumentou o número de mulheres entre os canavieiros. Aquela faixa está lá em cima, né? É um setor que não ocupa mulher. Discrimina para caramba. Então, 10% da ocupação sucrocoleira são mulheres. Mas veja o que acontece com as mulheres canavieiras. Foi aumentando. Como? E aí? Como é que explica isso? Bom, eu acho que tem duas explicações. Primeiro que as ocupações de melhor qualidade, a mulher é mais discriminada, sobram ocupações mais extenuantes, como é o corte de cana. O corte de cana não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma tarefa que é melhor não ter mesmo. Se a pessoa conseguir ocupar em outro lugar, é melhor não ter. Segundo, o canavieiro hoje mudou o perfil. Não é mais corte de cana, ele é um auxiliar da máquina. É o chamado bituqueiro. A máquina corta a cana e vai caindo cana para fora da máquina do caminhão. Então tem que ter alguém para recolher. Bituca, você sabe o que é bituca, né? Você que é mais novo. Bituca era um topo de cigarro que a gente jogava fora, né? Isso que a gente chamava de bituca de primeiro. Então, tem alguém que tem que recolher essa cana, né? Que é um bituqueiro, que não tem tanta necessidade de esforço físico como o cortador. Né? Pode passar para outro? Essa daí. E o canavieiro ficou mais velho. Isso talvez seja mais surpreendente. Tanto na safra, quanto na entre-safra. Então, olha a participação dos mais de 50 anos na safra, no mês de junho, 8%, olha aqui, 19%. Na entre-safra, 13%, 24%. Aí também, a mesma explicação, ou seja, o serviço da cana hoje não existe tanta manual, não existe tanto esforço físico como é no corte, e o mais jovem não quer nem saber. Conseguiu ter uma escolaridade um pouquinho maior, conseguiu acessar o mercado de trabalho com ocupações com remuneração melhor, menos estímulo, não quer nem saber do corte de cana. Só vai no corte de cana quando
Não tem outro jeito, né? Então o pessoal ficou mais velho. Eu pulei um monte de coisa. Pode passar para outra? Eu só vou apresentar aqui algumas sugestões de leitura, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar isso evidente. O primeiro é uma publicação conjunta do DIEESE e do NDA, que fala de como medir ocupação agrícola, bem genérico, bem simples, né? Fala da PNAD, fala do PDT. O segundo é uma publicação do IBGE, que é a PNAD de 2014, indicadores, síntese de indicadores. Então, todo ano tem essa publicação. E o terceiro é uma análise da PNAD, do Antônio Carlos Laurenti, do Perini e do Teles. Então, eles trabalham com informações aí da PNAD e mostram como isso pode ser feito para todo o país. Bom, era isso. Muito obrigado. Desculpe a extensão. Obrigado ao professor pela conferência.